Boa noite, pessoal. É mais um vídeo do Observatório da Saúde do Jabaquara. A gente está dando continuidade ao evento da última segunda-feira, que a gente estava discutindo a alteração e atualização do regimento interno do Conselho Gestor do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara. Então, houve uma participação de alguns conselheiros, titulares e suplentes, alguns membros da comunidade, e nessa segunda-feira a gente vai apresentar as conclusões da proposta de alteração do regimento, com algumas considerações e também um modelo para o que seria uma comissão de ética, umas normas éticas do Conselho para serem balizar o comportamento dos conselheiros com eventuais sanções para desvio de conduta. Eu sou Mauro Alves, sou conselheiro gestor do hospital, do Conselho Gestor do Hospital Saboia, do segmento usuário, conselheiro titular. Opa, o pessoal já permitiu entrar. Está entrando. Alex Cunha Diniz. Boa noite, Alex. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. A gente já está começando a gravação do vídeo. Parece que na última reunião você estava presente, mas está com dificuldade do áudio, né? Não sei se eu estou enganado. Sim, foi. Então, aqui para dar uma rememorada do que na semana passada, a gente fez uma gravação. Essa reunião também está sendo gravada para divulgar para o pessoal. E a pauta era o regimento interno dos conselhos gestores de saúde. E o exemplo que a gente estava dando era do Conselho Gestor do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara. Tá? E lá tem uma série de irregularidades naquele conselho, no regimento interno, que é um regimento de 2019, mas, mesmo sendo de 2019, ele tem coisas que contrariam a legislação, que é de 2002, 2004, e também algumas portarias e algumas deliberações do Conselho Municipal de Saúde. Como esse vídeo está sendo gravado, vários conselheiros que participaram da última reunião já receberam esse material e não vão participar dessa reunião por questão de compromisso. Deixa eu só abrir aqui. Alex Albuquerque. Deixa eu ver, vai entrar também. Eu sou o Xará. Hoje é o dia dos Alex. Alex. Boa noite, Alex Albuquerque. Boa noite, tudo bom, meu amigo? Opa. Estamos na sala com o Alex Cunha Diniz, também é um pessoal ligado àquele movimento lá contra a caristia, que é esse movimento pela volta do passe dos idosos. Se quiser se apresentar, Alex Cunha, pode se apresentar aí. Alex Cunha. Mauro, eu só queria saber qual que é a pauta de hoje, dessa reunião. Então, a pauta, a gente está finalizando 2 temas do regimento para controle social dos conselhos gestores de saúde, né? E vamos usar o modelo do conselho gestor do Hospital Saboia, que tem reunião amanhã, e a gente vai utilizar uma parte do regimento interno do conselho participativo na questão do que é o decoro, falta de decoro e quais são as sanções, tá? Só para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, nós temos na cidade de São Paulo mais de 460 conselhos gestores de saúde, 460 UBS, além de hospitais e outras unidades de saúde,
totalizando um universo de mais de 7 mil conselheiros de saúde. E a gente o Observatório da Saúde do Jabaquara elaborou uma cartilha de orientação, e um dos temas principais é o regimento interno. Por isso que a gente está dando esse destaque e essa ênfase, até porque a gente já está na semana de celebração do Dia Mundial da Saúde, que é dia 7 de abril. Entendeu, Alex? Alex Cunha. Bom. Entendi, Mauro. Obrigado. Tá. Agora o Alex Albuquerque entrou. Quer se apresentar, Alex? Boa noite. Alex Albuquerque. Então, faço parte do conselho gestor aqui do MBoi Mirim, na supervisão. Também atuo na questão aí, já fui também conselheiro do Conselho Municipal de Saúde aí, por 2 mandatos, né? E sempre nessa atuação no trabalho aí, na parte da militância da saúde aí, para promover melhor atendimento e melhor investimento nessa área. Certo, Alex. Então, só para a gente já dar o andamento à reunião, porque esse vídeo está sendo gravado e vai ser divulgado para os conselheiros da cidade inteira de São Paulo, especialmente para os conselheiros do Conselho Gestor do Saboia. Na última reunião, a gente fez uma discussão, destacamos alguns tópicos da questão de coordenação do conselho, a questão das reuniões ordinárias, questão das sanções para desvio de conduta, e também a questões de ata, né, ou de pauta da reunião, para você não se perder tempo com questões paralelas e sempre priorizar a questão principal, que é o atendimento à saúde da população, a garantia de direitos. Alex, eu vou fazer só um resumo do que a gente já mandou para os outros conselheiros. Alguns já comunicaram que não vão ter condição de entrar hoje, porque a reunião já é amanhã. Então, o informe que a gente já está dando para o pessoal é o seguinte: amanhã, às 14 horas, tem a reunião ordinária mensal do Conselho Gestor de Saboia, das 2 horas da tarde até as 16 horas, 2 horas de reunião. O Saboia fica ali, próximo ao terminal metrô Jabaquara. É uma reunião aberta a todos os interessados, e a pauta que eles estão discutindo qual é a atuação da SPDM dentro do hospital. A SPDM é a organização social que está gerenciando alguns serviços do Saboia. Embora o Saboia seja municipal, gestão direta, ele tem alguns serviços que são gerenciados pela SPDM, especialmente o setor médico de emergência e pessoal, escapamento aberto aqui de moto, e algum serviço também de psicologia ou psiquiatria. O que a gente está finalizando também vamos aprovar ali, acho que um calendário para finalizar o regimento interno, e também discutir essa questão do que seria a falta de decoro no conselho gestor. Quer se manifestar, Alex, antes de eu fazer a apresentação? Vai ser rapidinho, a apresentação de 5 ou 10 minutos. Pode falar, Alex Albuquerque. Alex? Fala, Alex. Mauro, desculpa, é que em relação à parte aí do que você está falando, em relação ao regimento, a essas questões. Oi? Estou ouvindo. Pode falar. É porque você fez uma explanação, é isso? Isso. Assim, o que a gente deliberou assim, fez um acordo para apresentar para amanhã, de dar o prazo para finalizar aquele regimento e fazer a discussão do regimento numa reunião extraordinária com essa questão da ética. Então, a gente não vai
colocar esses temas burocráticos ou internos do Conselho na reunião ordinária mensal. Essa que é a ideia. Que aí a gente está perdendo muito tempo discutindo a ata, discutindo temas burocráticos e a questão do atendimento, da qualidade do serviço ou da falta do serviço ou reclamação da comunidade fica em segundo plano. Tá? Se vocês permitirem, eu já faço a apresentação. Depois, se a gente já tiver um consenso, a gente pode ir já fechando a reunião, porque essa reunião é mais rápida, tá? Só se entrar pessoas com dúvida que a gente vai esclarecer. Tá certo, Alex Albuquerque? Pode ser, Alex? Sim, mano, pode ser assim. E aí, eu tenho alguns pontos depois do que foi deliberado aí, Certo. de repensar, aí, não sei o que é, eu quero só ver entender melhor o que vocês pensaram. Certo. E aí, beleza. Mas passa aí o que vocês pensaram sobre a questão toda aí. Tá legal. Eu vou fazer uma apresentação. É rápido, é só a leitura do documento. Deixa eu ver aqui. Portaria. Aqui. Bom, não sei se o pessoal tá vendo aí. A gente já fez um documento chamado Esclarecimento sobre a coordenação dos conselhos gestores de saúde. Então, nos debates sobre a alteração do regimento interno do Conselho Gestor de Saúde do Saboia, realizada pelo Observatório da Saúde de Jabaquara, um tema central tem sido a questão de quem coordena o conselho e quem coordena as reuniões. E a última reunião online aconteceu no dia 27 de março, às 19 horas. É bom a gente destacar que o regimento interno do Saboia tem figura do presidente e do coordenador, só que ela não especifica quais são as atribuições ou competências. Outra questão que a gente identificou que era, embora o regimento interno do Saboia seja de 2019, né, ele cita a Lei Municipal 13.325 de 2002 e o Decreto Municipal 42.005 de 2002. Lembrando que esse decreto ele foi revogado. Né? Então, ele foi revogado por um outro decreto, que é esse daqui, o 44658 de 2004, que tem algumas modificações significativas. Tá? Outra coisa que a gente destacou é que, além da legislação, lei municipal e decreto, existe uma resolução do Conselho Municipal de Saúde, resolução número 3 de 2016, e que ela tem de ser seguida, essa orientação, segundo o próprio decreto municipal de 2004, o decreto municipal 3.716. Vou até citar o que está no decreto. Né? As demais normas de funcionamento de cada conselho gestor, bem como requisitos, mecanismos e condições exigidas para a participação nas eleições, serão estabelecidos no seu regimento interno, respeitada a autonomia dos segmentos representativos e em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, eu grifei no documento, referente ao artigo 11 do Decreto Municipal 13.716 de 2004. E aí, depois da discussão, né, a gente fez questão de apresentar essa cartilha, né, essa portaria, a resolução número 3 de 2016, ela tem um formato de uma cartilha, e nessa cartilha começa a questão de como que você organiza um regimento interno. E deu um destaque, aí vem aquela questão da coordenação. Cada conselho gestor contará com um coordenador escolhido pelo colegiado, dentre seus membros. Artigo 9 do Decreto Municipal 44658 de 2004. Aí já começam os esclarecimentos. Primeiro,
o Conselho Municipal de Saúde, ele tem, sim, a figura do secretário municipal de saúde como conselheiro e na condição de membro nato e presidente, né, que é o parágrafo 1º do artigo 4º. Então, o secretário municipal da saúde integrará o Conselho Municipal de Saúde na condição de membro nato e o presidirá, com direito à voz e apenas ao voto de qualidade, que será exercido em caso de empate. Então, primeiro destaque, a legislação que cuida do Conselho Municipal é uma, né? 12.546 de 98, na gestão do Celso Pitta, né? E a legislação que trata do Conselho dos outros conselhos, das unidades de saúde, aí sim é a 13.325, que já é de 2002, 2004. Vou ver se tem mais alguém aqui entrando. Tem o Everaldo Gonçalves, vou permitir. Tá? Bom, enquanto vai entrando o pessoal, eu vou continuar. Everaldo está participando, vou continuar com a apresentação. Aqui nós estamos no esclarecimento, então. Nota 2. A legislação municipal, aí veio uma questão, daquela questão da falta de decoro ou violação de princípios éticos. E na legislação municipal, ela só fala da perda de mandato quando o conselheiro falta injustificadamente. Não tem na legislação a perda de mandato por falta de decoro ou por violação ética. Embora a gente tenha que, na prática, a gente tem visto que tem algumas situações que o conselho tem que deliberar, a gente deixou essa questão da sanção, suspensão do mandato ou expulsão, ficar a cargo de uma deliberação dos conselhos na hora do regimento. Embora aí a minha avaliação pessoal é que não pode haver expulsão de conselheiro, pode haver o encaminhamento para as autoridades quando houver uma falha grave ou não. Aí, vamos para a seguinte proposta de alteração do Conselho Gestor. Então, é o item 6 desse documento. Primeiro, considerar que a legislação vigente, né, lei municipal está valendo para o regimento interno, é a Lei Municipal 3.716, que alterou e incorporou vários itens da 13.325 de 2002. E o decreto municipal também, que foi o 4465 de 2004, que revogou completamente o decreto municipal 42.005 de 2002. E incluir a resolução do Conselho Municipal de São Paulo, a 03 de 2016, que é a famosa cartilinha Conselho Gestor no SUS. Então, todo regimento novo deve fazer referência a essa legislação. O artigo 2º, o item 6.2, a gente tem que destacar lá que não tem mais os hospitais não estão mais subordinados à autarquia hospitalar que foi extinta. Então, os hospitais eles estão subordinados ou supervisionados pela Secretaria Executiva Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. Então, quando a gente fizer uma cobrança de serviços ou de alguma falha gerencial ou pedido de algum tipo de intervenção, a gente pede para a Secretaria Executiva Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. No caso das UBSs e AMAs, UPAs, por exemplo, elas são supervisionadas pela supervisão de saúde local, né? Temos 27 supervisões de saúde, Ipiranga, Jabaquara, Vila Mariana, Lapa, Penha, Moca, então essas são as supervisões. Mas no caso dos hospitais, a supervisão é direta pela Secretaria Municipal. Outro item que ficou como indicativo foi a questão de determinar no regimento a obrigatoriedade de se gravar as reuniões em áudio, tanto para a confecção das atas, né, a gente não perder detalhes da discussão da reunião,
quanto para eventuais esclarecimentos de divergência sobre falas, votos e deliberações. É muito comum, na hora que a gente vai ler uma ata, sempre tem uma intervenção de, você esqueceu de colocar minha fala, esqueceu de colocar o voto, esqueceu de definir as deliberações. E a gravação, que já acontece no Conselho Municipal, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional, a gente fez o indicativo para constar no regimento do Saboia e em outros conselhos, todos os conselhos. O item 4 é a questão de você, nos conselhos gestores das unidades, eliminar essa figura do presidente, porque a lei municipal fala a eleição de um coordenador, que é esse que é o coordenador, aí vem aquela questão da gente definir o que o coordenador coordena a reunião, e se tiver outro tipo de organização no conselho, você pode criar uma comissão executiva, uma secretaria, para fazer os encaminhamentos, mas a lei fala coordenador. O presidente, é bom destacar que ele só existe na legislação do Conselho Municipal, que é uma lei específica para o Conselho Municipal. O item 6.5, é aí que vem aquela questão da gente colocar no regimento qual é a competência das instâncias. Por exemplo, o pleno aprova as atas, aprova a programação, aprova a pauta de reuniões. O 2, a coordenação, é quem faz a coordenação principalmente da reunião. Quem abre a reunião, escreve a fala do pessoal, redige a ata, faz a redação da ata e faz os encaminhamentos da reunião. Então, a coordenação, a função principal dela é estar na coordenação da reunião. E o 3, que a gente, seguindo o modelo de outros conselhos, principalmente os maiores, do hospital e até da secretaria municipal, você tem uma secretaria executiva. Essa secretaria executiva ela pode ser paritária. Por exemplo, você faz uma secretaria executiva com 4 conselheiros, por exemplo, um gestor, um dos trabalhadores e 2 usuários. Pode colocar suplente, se quiser facilitar. Mas a secretaria executiva é aquela responsável pela correspondência, pela comunicação, pela convocação, pelo convite às autoridades, acompanhamento dos ofícios e deliberações. Tá? Mas isso tem que estar no regimento, porque senão fica aquela questão de ninguém sabe quem faz o quê no conselho. Aqui a gente até colocou a responsabilidade que a Secretaria Executiva tem o dever de guardar os documentos, correspondência oficial, fazer a gravação da reunião, fazer as atas, colher as assinaturas do coordenador da reunião e de quem redigiu a ata. E aí entrou um item que eu acho interessante, depois dessa questão do pleno, da coordenação e da secretaria executiva, veio a questão da relação ao decoro e ao código de ética. Por quê? Porque nós tivemos, não sei se historicamente tem acontecido isso, eu sou mais novo no conselho, mas recentemente nós tivemos alguns casos, não só no Jabaquara, mas em outras regiões, de conselheiros sendo julgados, né, pelo próprio conselho, e às vezes falta no regimento o que seja esse decoro e o que é esse código de ética. Né? Deixa eu só colocar rapidamente. Esse daqui eu vou voltar e depois apresentar como é que ficou essa situação de redação. O item 6.7 é aquela questão de você colocar no regimento que quem tem que proporcionar condições para o funcionamento do conselho é a direção do Hospital Saboia e não do diretor, porque muitas vezes a gente cobra na figura do diretor, mas é a direção. No caso das unidades de saúde, né, uma UBS, uma AMA ou uma UPA, é o diretor da unidade de saúde. Sempre lembrando que é aquela questão de sala, onde está a sala, qual é o papel sulfite, precisa de uma impressora, precisa de confeccionar um cartaz, né, papel, lápis, caneta, todas essas coisas básicas é a direção da unidade de saúde que tem que fornecer. Isso está na lei. Aqui tem a questão de você colocar no regimento interno aonde que
que o conselho gestor, ou alguém faz uma reclamação, um pedido, ou uma queixa ao conselho gestor, e se o conselho gestor atender, deu por satisfeito, tudo bem. Se não deu por satisfeito, o recurso deve ser feito, no caso dos hospitais, ao Conselho Municipal de Saúde, porque isso é recurso contra atos ou omissões do conselho gestor. Cobrança de informações, de esclarecimento, aí sim você pode cobrar da Secretaria Executiva Hospitalar, na Secretaria Municipal. Né? Até para saber, eu tenho uma dúvida sobre o gerenciamento, se o pessoal está gerando bem ou não, documentos, alguma coisa, a gente pode pedir para a Secretaria Executiva Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. No caso das UBSs e das AMAs e das UPAs, quem tem esse dever de supervisionar o serviço é a supervisão de saúde. Então, a cobrança de uma AMA UBS pediu informações para o conselho não deu, o conselho pediu uma informação para a gerência não deu, você cobra direto para a supervisão. Já está acabando aqui. No capítulo 9, aqui a gente fala da questão de eleições. A gente fez um destaque para não colocar no regimento interno a cópia de edital de eleição do conselho, porque a eleição do conselho é uma questão externa ao conselho. Quem define isso daí é plenária, é deliberação do Conselho Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, então não é uma coisa interna do Conselho Gestor. O Conselho Gestor deve só colocar no seu regimento interno como que você faz a substituição dos segmentos na ausência de um ou de outro, né? Ou aquela questão, houve uma renúncia ou falta de titular ou de suplente, aí você tem a forma, sim, de preencher essas vagas, né? No nosso caso do Saboia, aquela eleição da coordenação, nós optamos por fazer a coordenação por 4 meses no sistema de rodízio. Quer dizer, nos primeiros 4 meses do ano é eleito para coordenar o conselho, o segmento, por exemplo, usuários, depois, nos próximos 4 meses, o trabalhador, depois, nos 4 meses subsequentes, o gestor, depois volta de novo o usuário. Esse rodízio aí tem surtido efeitos interessantes, porque a gente consegue montar uma pauta, às vezes priorizando alguns destaques do segmento que está coordenando e não fica viciado o conselho. Outra coisa importante aqui, as reuniões devem acontecer de janeiro a dezembro, nos termos da lei municipal, que está em vigor também, a 13.325, porque tem conselho que coloca no regimento que não vai ter a reunião ou em dezembro, ou em janeiro, ou em julho, e, eventualmente, o conselho pode até deliberar por não realizar uma reunião mediante uma justificativa. Agora, colocar no regimento, aí é uma violação da norma. Né? Divulgação de pauta e ata com 72 horas de antecedência, isso é importante, tá? Para os conselheiros terem condição de fazerem a avaliação da ata, e quando chegar na reunião, você pode colocar em votação se a ata pode ser considerada lida, só fazendo as alterações que foram encaminhadas por escrito. Outra coisa interessante isso é da lei. A lei diz que as reuniões começam com 50% mais um dos conselheiros. Então, isso é importante destacar, que a reunião pode até início, mas você tem que fazer aquele destaque. Primeira chamada, confirma se tem 50% mais um. Ou 15 minutos depois, para não demorar muito, a reunião começa com a presença de qualquer número de conselheiros. Mas sempre lembrando que não é porque a reunião começou que pode haver deliberação. Continua a exigência de deliberação, tendo no mínimo 50% mais um dos conselheiros, e aí sim a votação por quórum de maioria absoluta dos presentes. Né? No caso do Saboia, nós temos 24 conselheiros,
Então, uma reunião teria que iniciar na primeira chamada com 50% mais um, que seria 12 mais um, 13 conselheiros. Passou 15 minutos, não tem passando 15 minutos, não tendo o 50% mais um, você aguarda 15 minutos e depois começa com qualquer número de conselheiros. E as votações sempre tem que ser, no mínimo, como tem que ter 50% mais um, 13, então são aprovados com, no mínimo, 7 votos favoráveis às deliberações. Aqui, no nosso caso, também tem uma questão de facilitador. A gente, no nosso regimento, isso aí era uma figura desse facilitador, era um curso que foi oferecido em 2016 pela Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, que tem nas coordenadorias de saúde. Ela formou algumas pessoas e era para essas pessoas facilitar a atuação do conselho gestor. Mas isso daí já foi superado assim, não teve a eficácia que se esperava, e tem casos em que o facilitador está praticamente se apoderando da gestão do conselho e está dificultando a atuação. O facilitador não é conselheiro, então pode ser substituído por qualquer funcionário da unidade para auxiliar. 6, então, outra coisa que acontece é o seguinte: você faz a reunião, tem as suas falas, quando você pede para a sua fala ser incluída na ata, isso é um direito do conselheiro. Ela deve ser incluída, principalmente quando é voto e justificativa de voto. Então, isso aí tem que, por isso que é importante ter a reunião gravada, porque às vezes o redator da ata não conseguiu em tempo hábil, né, na hora que foi feita a fala e o voto, a registrar tudo isso. E se você tem a gravação, você pode recuperar a fala, recuperar o voto e fazer uma ata fiel. E, por último, da recomendação, é a gente especificar situações em que se exigirá o quórum qualificado, inclusive se é um quórum qualificado de 2/3, 3/5, para a questão de julgamento de conselheiro, questão de alteração da ata e aprovação também, ou exclusão de conselheiro por faltas, né? Bom, deixa eu abrir a palavra para o pessoal, deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu ver quem quer se manifestar, quem estava, pelo menos o Alex Albuquerque. Se manifesta, Alex Albuquerque, para você, se você achou alguma coisa pesada ou não, quer mais contribuir, pode falar. Tá. Primeiro, boa noite novamente aí a todos, boa noite, Everaldo, Alex, né, o Xará. Opa! Mauro aí. Tô vendo. É o seguinte, tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Então, Mauro, todos os assuntos, todos os pontos que foi colocado, eu acho até são pertinentes, eu acho que são pontos à discussão, são pontos importantes, né? Mas eu acho que a gente hoje, como até o Everaldo colocou na última reunião, e a gente tem conversado muito sobre isso também, até nas nossas reuniões a gente tem conversado bastante sobre isso, o momento nosso hoje de tentar pelo menos fazer a roda girar. E para a gente pensar em uma roda que gira, alguns assuntos que são importantes à discussão, mas que pode gerar polêmica, ou pode gerar discussões que um acha que tem razão e o outro acha que tem razão, não há conversão, né? Não estou dizendo que tem que convergir em tudo, mas talvez a gente, nesse primeiro momento, como está ainda sendo criado e a gente nem sabe como é que vai chegar para nós esse regimento, né? Esse regimento que, na verdade, eu acho que, na verdade, não sei como que vocês estão se preparando com isso, mas eu acho que essas demandas, que vocês vão estar falando sobre o regimento, talvez já estejam sendo discutidas ou não, porque não vai haver possibilidade de talvez você discutir isso em reunião, porque há uma comissão cuidando disso. E essa comissão vai trazer para nós. Isso que a gente está colocando hoje são propostas para a comissão. Se elas acharem importante, interessante, elas já vão inserir nessa proposta nova do regimento, ou não,
né? E aí, aquilo que não entrou vai ser passível de você entrar numa discussão, de entrar no debate, e aqui ia ser votado. E o que for votado vai ser o que vai valer. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa questão de presidente ou não presidente, eu acho que a gente tem que começar a colocar certas coisas assim. Hoje, na minha atual situação, isso vai dar uma importância muito grande no Conselho, na minha gestão do SUS hoje, estou dizendo hoje. Olha, tá ali. E outra, vendo o seguinte, essa questão do presidente, Mauro, é uma coisa, eu já falei assim, se você entrar na legislação lá, você passou algumas legislações aí, mas algumas que já foram também ultrapassadas por outro decreto também, que é o decreto 53.990, de 2020, 2018, alguma coisa assim, é que eu não estou com ele aqui aberto hoje. Mas tem um que trata dessa questão e põe a figura do presidente, como um conselheiro nato, primeiro ponto. E no segundo ponto, ele tem lá no, no regimento uma figura da seguinte forma, que a coordenação da reunião ocorrerá pelo coordenador da comissão executiva quando o secretário ou conselheiro nato não estiver presente. Então, ali já entende-se que a presidência está na mão do gestor. Isso aí tem que discutir? Eu acho que sim, mas isso está lá em cima. A gente tem que começar já a dialogar sobre isso e puxar coisa sobre isso. Se a gente pensar no geral hoje, tá dessa forma, tem um desenho lá de cima. Enquanto também você coloca secretaria executiva, não tem essa figura dentro do conselho. Dentro do conselho existe o quê? Comissão executiva, tanto lá no municipal, como em outros conselhos também. Como no meu conselho também aqui da gestão da participativa aqui no MBoi Mirim, nós criamos uma comissão executiva que tem esse papel que você está colocando. Eu acho que quando a gente começa a colocar uma outra nomenclatura, isso aí é só sugestões que a gente está colocando aqui. Quando a gente começa a colocar outra nomenclatura, pode ser que gera outra, né, uma outra ideia da situação. Então, a gente tentar buscar o máximo de convergência dentro das linhas que temos, né, o máximo de tentar convergir. E o que não converger, com certeza, tem aí debates e tudo mais, mas eu acho que nesse primeiro momento, a gente tem que dialogar um pouco mais sobre essas questões. Então, para mim, primeiro ponto, da presidência. A presidência, e outra, o que é bacana lá hoje, você já tem a figura do coordenador já. Infelizmente, como quando é o coordenador, ele está ligado à gestão, há uma série de situações que é um cuidado que existe ali de quem está na gestão coordenando, vai coordenar de acordo com a gestão. Quanto ao trabalhador, ele pode ter uma maleabilidade, mas também com talvez um pouco de dificuldade pode ter também, porque a gestão está ali. E o usuário, na condição de usuário, ele pode fazer com mais liberdade de ações ali dentro dessa coordenação. Então, essa parte da figura do coordenador das reuniões já existe. O que a gente tem que fazer como até o Everaldo colocou na outra questão, falou assim, poxa, vamos tentar aqui conversar e organizar uma pauta que eu estou achando que é importante, da gente colocar nessa reunião de amanhã, para que a coisa ande melhor, flua melhor. E é um teste, viu, Mauro, Everaldo, Alex, que a gente está conversando aí, é um teste, porque a gente pode falar, poxa, não deu certo, recuamos, vamos de novo para o pau, né? Mas eu acho que o primeiro momento é esse, eu acho que é a construção. E isso está sendo muito interessante nessas reuniões que a gente está tendo aqui, porque o pensar igual não existe nesse grupo, isso é uma coisa muito boa, não é verdade? O pensar igual. Aqui todo mundo pensa diferente, mas quando a gente pensa diferente, mas quando a gente converge em conjunto, né? Pensamos diferentes, mas na conversão estamos juntos. Então isso está sendo muito bacana. Agora, então, Mauro, é só para a gente repensar certas questões de assim, vale a pena eu colocar isso nesse primeiro momento ou no outro momento eu posso colocar isso, ou vamos apurar melhor tudo isso, vamos conversar
no Conselho Municipal, como é que funciona tudo isso, vamos pegar as leis, porque senão, às vezes, você pode estar colocando leis que já foram ultrapassadas. Não estou falando que, não, tem uma pessoa que conhece muito bem de lei, tudo bem, não tem problema. Mas, de repente, lá dentro do local posto, lá da secretaria, tem alguma coisa que a gente desconhece e que vale a pena essa chegada. Porque a figura presidente, olha, eu tenho acompanhado, você me conhece, eu tenho acompanhado a minha situação em relação à saúde muitos anos. E a gente percebe o seguinte, a figura do presidente, ele é assim, é como se fosse a rainha da Inglaterra, cara. Aliás, da Inglaterra eu não digo, porque a rainha da Inglaterra ainda manda alguma coisa. É outra rainha qualquer. Por quê, Mauro? Porque a coordenação, a comissão, as comissões dos usuários, eles fazem movimentos muito maiores, mais fortes do que a presidência não consegue conduzir as coisas. Porque é figurativo a questão. A presidência está lá, sou presidente. É para o quê? O presidente é para favorecer, para arrumar as questões, arrumar as salas, arrumar essas coisas como você tem colocado. Então, assim, minha primeira proposta e tudo das discussões que a gente está colocando agora é fazer esse pincelamento, né? O que vale a pena hoje, vocês como conselheiros lá do Sabor? O que vale a pena? E outra, o que vocês estão pensando também, além dessa, porque isso aí, que eu estou entendendo, vai ser uma proposta, e talvez pode ser uma proposta por escrito, entregue para a comissão de regimento. Agora, e a proposta da reunião de amanhã, da pauta? Existe já uma proposta da pauta de amanhã? Vamos estar discutindo quantos médicos estão faltando? Vamos discutir. Então, quer dizer, eu estou só aqui elucidando um pouco para a gente ampliar um pouco, só isso aí. E depois, se eu me sentir à vontade ou tiver um tempo a mais, a gente pode contribuir com outra questão a mais. É só para dar o start aí. Tá legal. Quem pediu a palavra foi o Everaldo. Everaldo, sempre que você achar necessário aí, pode utilizar. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Não sei como é que está chegando o áudio para vocês, eu estou sem o fone. Excelente. Excelente. Perfeito. Então, Mauro, eu só queria pontuar ainda nessa questão do presidente, porque como eu já falei em outra reunião, na reunião anterior, eu fiz parte do regimento que está vigente agora. E eu ajudei na elaboração, e o regimento que está em vigência agora, ele foi, de certa forma, ditado pelo senhor João Ganeu, porque pouco conhecimento se tinha, aí aquela ideia do facilitador, aquela coisa toda, e ele, como se apresentava como sendo um conhecedor nato da questão, ele ia colocando os pontos, e aí a gente deliberava uma coisa ou outra, mas na sua grande maioria foi um pré-moldado que ele pegou e se implantou. E nesse pré-moldado dele, a figura do presidente, ou a especificação do presidente, as atribuições do presidente, não foi tão debatida, não foi colocada, porque entendíamos naquele período que o diretor do hospital, sendo o presidente, ele não teria essa necessidade de interferir e de manipular o conselho de maneira que ele entendesse que deveria ser. Mas a nossa realidade agora, ela é outra. Infelizmente, a gente tem visto aí reiteradas interferências na condução dos trabalhos da comissão, ou seja, nas reuniões do pleno. E isso aí que é a minha preocupação, porque se a gente não limitar essa figura do presidente que interfere
que foge da atribuição que cabe a ele, que seria organizar o local, fazer determinações quanto a documento que possam ser averiguados, de convidar pessoas, por exemplo, representantes de tal departamento para que venha dar esclarecimento, que se fizer necessário. A figura do presidente, no modelo que nós estamos, sem estar previsto no regimento, que é conduzir a reunião, determinar tempo de fala, determinar o serviço que seria feito pelo coordenador da reunião. A figura da presidente está querendo chamar para si isso. E aí esse ponto eu acho grave. Porque a gente tem que ter um certo cuidado porque esse regimento, nós pouco usaremos ele, porque essa legislatura termina em dezembro desse ano. Mas as próximas legislaturas que vierem, acredito que virão sob a égide desse novo regimento que está sendo discutido agora. Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não deixar para os futuros conselheiros um regimento que seja nefasto e prejudicial. Então, essa que é a minha preocupação. E como que nós vamos chegar nessa linha, eu acho um pouco trabalhoso. A minha ideia é que, se nós não mudarmos esse regimento até junho desse ano, não entendo como que nós manteremos essa comissão que não discutiu nada até agora. Não sei nem se legalmente, porque nós estamos, na verdade, num limbo aí. Nós não temos um regime, nós estamos num regimento que vem da autarquia hospitalar, com coisas que já estão ultrapassadas, mas é o que está valendo até agora, o que está em vigência até agora. Então, essa urgência em reformar esse regimento, me parece que chega um pouco tardia, mas é necessária. Como que nós vamos fazer isso? Trocar a roda com o carro em movimento vai ser um pouco trabalhoso, mas eu acho que a tua contribuição é de grande importância e nós vamos levar para a comissão isso e vamos fazer questão que seja incorporado. Porque o que estão tentando fazer no regimento que está sendo construído é trazer regimentos pré-elaborados de outros locais, como Campo Limpo, como a UPA Santa Catarina, como outros locais, pegar os regimentos de lá e trazer para cá, fazendo pequenas alterações. E já que está sendo feito dessa forma, a gente tem que levar também as nossas propostas e discuti-las. Legal. Alex Diniz, quer se manifestar? Alex Diniz? Bom, senhor Alex, você só pedir a palavra. Deixa eu só... Não, Mauro. Eu estou observando, como eu sou como munícipe e eu não faço parte do conselho, eu fico só ouvindo para poder, no ponto ideal, dar a minha participação. Que até o momento ainda está na parte de criação, está na parte de evolução, não está ainda na atuação exatamente do conselho, né? Primeiro precisa saber qual é a quantidade de integrantes que está esse conselho, que eu não sei ainda. Se é 10, se é 5, se é 8, eu não sei. E cada um, qual é a sua? Já foi designado se tem o secretário, se tem o coordenador, se tem quem é o conselheiro que substitui o secretário, que faz a ata. Eu não sei nada disso, então eu só fico escutando, observando. E que nem você já falou sobre também fazer a coisa da ética, né? Que parece que também está precisando fazer. E, então, eu não posso nem dar, porque eu sou munícipe, eu não sou o conselheiro. Eu escuto para, no final, que eu acho que eu ver, que possa estar dando algo que seja de útil dentro daquilo que vocês necessitam, né? Porque eu estou dentro de um contexto a ouvir que está em formação algumas coisas, que na reunião passada
eu vi algumas reclamações, tipo dos hospitais que tem um banquinho baixo, sobre a coisa de medicação. Então, ainda estou acompanhando, eu não posso ainda dar um palpite ou manifestar exatamente dentro do ponto daquilo que é o objetivo desse conselho. Eu peço desculpa a todos aí. Não, não, Alex, tu não precisa se desculpar, não. Na verdade, o Hospital Saboia existe há mais de 40 anos e o Conselho Gestor tem quase essa idade também. O que nós estamos discutindo, a atualização do regimento, é justamente para a gente ter uma norma e um regramento, por exemplo, para permitir que o Alex Cunha Diniz, chegando numa reunião pública do Saboia, do Conselho Gestor do Saboia, ele possa fazer uma reclamação, fazer uma sugestão, uma manifestação, mesmo não sendo conselheiro. O que você ouviu na reunião passada, teve casos em que o pessoal vinha de outras regiões, ou até mesmo da própria região do Jabaquara, e era cerceado o direito de fala, porque existia um coordenador, mas a diretora do hospital toda hora interrompia e não deixava que algumas demandas prosseguissem. Tá? Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, nós temos 24 conselheiros, né? São 12 usuários e 12 suplentes, e 6 representando a gestão, a direção, nomeados pela diretora técnica, e 6 representando o segmento trabalhadores. Então, dá um total de 24 conselheiros titulares e 24 suplentes, né? É assim que é, né? 12 aliás, 6, isso aí mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa atualização é para não ter o debate burocrático de discutir uma ata ou discutir o regimento interno na reunião ordinária mensal, aquela que o munícipe vai para participar para ouvir a solução dos seus problemas, né? Falta de médico, falta de medicamento, tempo excessivo para consulta, essas coisas. É isso que a gente está discutindo. Agora eu queria entrar propriamente na segunda parte, inclusive essa questão da ética. Por exemplo, tem conselheiro que dá o que a gente chama de carteirada. O que é a carteirada? A carteirada é você chegar e passar na frente da fila de atendimento, conseguir uma vaga na internação para fulano, beltrano, passando por cima da fila de regulação. Então, são falhas éticas gravíssimas. Não estão previstas no regimento qual é o tipo de sanção. Por isso que a gente está querendo que não é que você vai punir qualquer ato, mas também você não pode se omitir 100%. Aí, se me permite, Everaldo e Alex, eu vou só dar uma pincelada de como é que funciona o conselho, o regimento interno do conselho participativo, só 2 itens, porque ele fala da questão das condutas vedadas ao conselheiro e uma forma de sanção. Eu vou passar aqui, aí depois a gente abre o debate livre e a gente vai para o encerramento. Aqui é portaria compartilhar. Bom, se vocês estão vendo aí, pelo menos na minha tela está aparecendo, o Conselho Participativo Municipal, né, ele foi aprovado por um decreto, aliás, essa portaria, ele é regulamentado pelo decreto 59.023 de 2019, e o funcionamento e o regimento geral foi por essa portaria 02/2020. É uma portaria da Casa Civil e da Secretaria Especial de Relações Sociais. Mas eu só vou destacar aqui para vocês que ele tem aquela questão que a gente fala sobre a perda do mandato do conselheiro. Então, ele joga aqui, infringir quaisquer vedações previstas no artigo 17 da Lei Orgânica do Município. Aí é aquelas questões de você
usar o cargo de forma indevida, é a questão que também tem na Constituição, que você tem que ter aquela questão dos princípios da administração pública, transparência, legalidade, finalidade. Então, é isso que está na lei orgânica. O item 2 fala deixar de comparecer injustificadamente a mais de 3 reuniões plenárias. Isso daqui é o único que está na lei municipal da saúde, que é você perder o mandato por faltas injustificadas. No caso, aí durante um ano. Deixar de comparecer, ainda que justificadamente, a mais de 6 reuniões plenárias durante o período do mandato. É interessante isso, porque se você não comparece às reuniões, mesmo que seja justificado, significa que você está prejudicando o segmento. Então, você deveria ter uma substituição. Isso aqui não é uma falha de ser punida com outro tipo de sanção, a não ser a perda do mandato. Aí, no item 4, que é interessante, aí vem aquela questão do que seria o decoro, ou a falta de ética, né? Cometer falta grave no exercício da sua função. Por que a gente fala falta grave? Porque também no funcionalismo público existe essa questão. Quem falha muito, quem fez um desacato ao chefe, ele toma uma advertência, às vezes verbal, escrita, às vezes uma suspensão de 30 dias, e eventualmente, ou só raramente, excepcionalmente, que existe a expulsão. E no caso, se não tem nada no regimento interno, o que acontece? Qualquer coisa que você faz, você pode ir para um julgamento que não tem procedimento, né? E o que acontece? Você pode ser expulso por uma maioria simples de conselheiros. Se você, às vezes, for um conselheiro muito atuante, muito brigão, cobra muito, a gestão se reúne com um outro grupo, ou então com os trabalhadores, conforme o tipo de gestão que está. Se for, por exemplo, numa indireta, uma OS, no qual os funcionários também estão subordinados aos humores da gestão, você já tem metade dos conselheiros do conselho contra você. Se tiver mais um ou outro do usuário que for contra você, você praticamente pode ser expulso por qualquer coisa. Então, aí vem a letra A. Obtenção de vantagem para si ou para outrem, utilizando o conselheiro da função que ocupe a fraude ou má-fé. Entendeu? Então, quer dizer, tem que ser uma coisa grave. Não é uma coisa, eu falei alto, eu falei na fala do conselheiro. Ferir o decoro com ofensas físicas e morais aos conselheiros e público presentes nas reuniões do conselho. Essa questão de ofensas morais ou falas, por exemplo, aí que vem a importância de uma gravação, de uma reunião gravada. Porque senão o pessoal fica aquele testemunho, o outro diz que eu sou isso ou aquilo, e vai para testemunho. Peraí, mas falou ou não falou? Entendeu? Isso aí a ampla defesa exige isso. C. Prática de atos que firam a discrição pessoal, respeito à dignidade, tornando impossível a convivência do conselheiro com seus pares e com o público em geral. Aqui, essas questões que, às vezes, embora sejam subjetivas, ou seja, você tem que delinear o que aconteceu. Vamos supor, a gente teve casos em outros conselhos, não necessariamente de saúde, em que um conselheiro ficava mandando imagens de nu para uma outra conselheira. Então, tem a coisa que você, no caso, você tem que fazer um julgamento, depois dar um prazo para a pessoa se responder, porque muitas vezes, até nisso daí, a própria pessoa acaba renunciando. Outro, causar lesões à honra e à boa fama de terceiros quando exerce de membro do Conselho Participativo, aqui municipal, mas seria de saúde. Aqui, então, essas coisas, você cometer aquelas coisas que estão tipificadas como crime, quer dizer, as ofensas morais, a injúria, difamação, calúnia, isso daí é uma falta grave, mas tem coisas que você tem que, às vezes, avaliar se realmente aquilo foi dito. Senão eu digo que fulano está xingando não sei quem nas redes sociais. Aí o cara fala assim, prova. Tem o print? Tem não sei o que tem lá? Não é só verbalizado. Aqui também tem aquela questão de, por exemplo, você convocar reuniões como se fossem oficiais, não sendo oficial,
e também das carteiradas, né? Aí vem aqui, ó, passar a exercer o mandato. Aí aqui já é outra coisa. Quando você vai exercer o mandato legislativo ou executivo, você perde o cargo. Aí não é uma coisa de falta, né? Foi comprovada a candidatura, ocupar cargo, sofrer condenação criminal. Então, tem muitas questões que você também pode jogar a situação seguinte. Fulano diz que vai me agredir ou me agrediu lá na esquina. Escuta, isso aí é uma questão que o cara não usou o mandato do conselho. Então, você faça a denúncia no boletim de ocorrência na polícia e aguarde lá a resolução externa. Tem que ser coisas em função do mandato ou que afete diretamente o mandato. Aqui é aquela questão da carteirada, né? Usar o crachá ou mandato para praticar atos abusivos ou ilegais e também se fizer advocacia administrativa. Então, veja só, o pessoal colocou no artigo, no regimento, quais são as condições que caracteriza a falta grave. O que não for falta grave, não tem condição de você julgar para expulsar o conselheiro para perder o mandato. E lá para o final também, deixa eu só colocar outra coisa, que vocês vão ver. Isso aqui é interessante, uma coisa que eu estou cobrando isso aqui. Ó. Isso aqui é norma de redação de ato. Não pode publicar as atas que contêm expressões injuriosas aos conselheiros, terceiros, autoridades ou ao próprio conselho, no caso, aqui é o participativo. Porque tem gente colocando, é a mesma coisa, eu estou numa reunião e eu xingo, fulano disse, fulano é filho disso, filho daquilo, eu falo um palavrão. Não pode ir para a ata. Esse registro ele tem que ficar à parte, para a pessoa que quiser fazer, denunciar, cobrar providências judiciais ou administrativas, mas não pode ir para a ata. Isso é norma de redação oficial. A outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, aqui, ó, a organização do conselho, que não tem no nosso regimento. Tem a questão do pleno, que é composto por todos os conselheiros, o coordenador, que depois tem a competência do coordenador, que é coordenar a reunião, e aqui tem secretário-geral, e no caso que a gente tinha colocado uma secretaria executiva, mas até concordo com a fala do Alex Albuquerque de colocar uma comissão executiva, para ficar alinhado com o linguajar, né, utilizado nos conselhos de saúde. E, por último, só para vocês verem aqui, eu estou passando aqui, isso foi feito, é um regimento geral, publicado em portaria 2020, que é recente, né, nós estamos em 2023. Aqui fala, por exemplo, aquela questão de votação. Ele diz o que é a votação qualificada. Ele coloca 2/3. Para perda de mandato, ou vacância da cadeira do conselheiro, tem que ter 2/3 de votação. Por quê? Porque eu não posso ter uma maioria. Aquilo que eu falei, simples. Senão eu junto lá 7 conselheiros e estou expulsando um outro conselheiro que foi eleito pela comunidade. E, por último, acho que eu tinha anotado uma outra coisa. Aqui, ele define o que é os órgãos, qual é a competência do pleno, qual que é a competência do coordenador e qual é a competência da secretaria executiva, né, do secretário-geral aqui. Então, eu estou dizendo, isso é um regimento feito que atende todas as demandas. Atribuição de secretário-geral. Então, aqui ele fala do artigo da perda e do mandato do conselheiro, por isso que eu falei que é importante a gente colocar. Esse artigo 47, que é o importante. A perda do mandato será declarada pelo Conselho Participativo, Conselho Participativo da respectiva subprefeitura, após a devida apuração dos fatos, garantindo o direito à ampla defesa no prazo de 15 dias, contado a partir da ciência do conselheiro. Isso daqui é constitucional. Isso daqui, se eu não tiver isso, qualquer juiz de primeira instância anula isso com mandado de segurança. Isso a gente sentiu na prática, teve expulsão de conselheiro participativo municipal sem cumprir esses prazos, sem cumprir notificação, sem dar ampla defesa. Então, não tem essa questão que a gente tem visto nos conselhos, eu acuso você de faltar com o decoro, porque você
gravou um áudio, porque você bateu uma foto, porque você falou, gritou mais alto, porque você cortou a palavra da presidente, eu vou colocar você no conselho e vou expulsar. Não, você tem que... Primeiro, tem que ser uma falta grave. E segundo, tem que ter ampla defesa. Agora, como é que eu vou ter uma ampla defesa se a própria diretora do hospital e o secretário funcionário dela faz a ata, e a ata eles colocam o que eles quiserem, e se eu reclamar, eles vão colocar em votação, e vai prevalecer a fala da maioria? Então, esse artigo 47 é fundamental de você dar, após a devida apuração dos fatos, garantindo o direito à ampla defesa e dê um prazo, 15 dias a partir da ciência do conselheiro. Porque você precisa saber quem te acusou e qual a função. Tá? Então, eu só quis deixar... Deixa eu fechar, interromper o compartilhamento. Eu quis destacar para vocês a questão que já existe, nós não estamos inventando a roda. E nessa portaria, eu esqueci de mostrar lá, do Conselho Participativo, o regimento diz, inclusive, que a palavra tem que ser aberta aos munícipes pelo prazo mínimo de 3 minutos. Veja só a que ponto eles chegam para garantir a fala do munícipe que quer fazer uma queixa, uma reclamação ou pedido de esclarecimento. Tá? Agora, só para finalizar minha fala, para esclarecer, essas propostas, a gente está fazendo uma redação para encaminhar para a comissão e para todos os conselheiros, sabendo que pode ter um outro documento diferenciado. Mas a gente teve a informação, o Everaldo está aí para dizer se isso é verdade ou não, se condiz com a realidade, que a comissão não está se reunindo, essa comissão de aprovação de alteração do regimento interno, não está se reunindo e já não se reuniu essa semana e parece que eles não têm nenhum documento. Então, esse documento a gente vai mandar como subsídio, mas sempre lembrando, para você derrubar uma proposta, você tem que justificar por documentos legais. Não adianta falar, eu acho que não precisa fazer a ampla defesa para expulsar um conselheiro. Espera aí, então tudo bem, você vai fazer isso, mas você está sujeitando o conselho e os conselheiros a ações judiciais. E depois, eventualmente, é uma ação por indenização por perdas e danos, que aí vai até refletir no bolso de cada conselheiro. O Everaldo pediu a palavra, eu vou abrir o Everaldo e depois, quem quiser comentar, pode se manifestar. Fala, Everaldo. Everaldo? Opa! Pode falar. Não, na verdade, Mauro, como você citou aí, de fato, havia uma preocupação para que as reuniões acontecessem enquanto eu estava de férias. E aí, como devido ao assodamento das tratativas na reunião, não houve deliberação do pleno para a recomposição da comissão, a comissão acabou sendo composta apenas por mim, do segmento trabalhadores. E como o próprio regimento diz que a comissão não pode funcionar sem a participação de todos os segmentos representados, não tinha como haver a reunião, porque o pleno não deliberou alguém para substituir. Estranhamente, desde que eu voltei, e já faz quase um mês que eu voltei, a comissão não se reuniu. Então, assim, são coisas estranhas que acontecem, que a gente não entende bem. A gente não entende, mas entende como que é. É aquela coisa, mas você não pode fazer nenhum tipo de acusação, porque não é esse o objetivo. Mas amanhã, durante a reunião, nós vamos ter alguns pontos e ter que definir essa questão de quando vai ser essa próxima reunião e para a gente voltar a discutir essa questão aí. Legal. É importante a gente só destacar que o Everaldo falou é o seguinte, então a comissão que está tratando da alteração do regimento não está se reunindo, já informaram que nessa semana também não vai se reunir, e a gente tem que colaborar.
E lembrando, nós tomamos posse em março de 2022, então o nosso mandato vai até março de 2024. Então, praticamente ainda temos 11 meses pela frente. O Alex Albuquerque pediu para falar. Pode falar, Alex. Alex Albuquerque. Então, eu, pela de tudo que tem falado em relação às dificuldades que estão encontrando nessa questão também em relação à condução até das reuniões, como tem colocado, de uma pessoa a todo momento interromper. Primeiro ponto, assim, não é pela... Eu acredito que não é pelo cargo, não é por ser presidente ou não. Ela interrompe porque ela é uma gestora e as pessoas permitem que ela faça isso. Não é o presidente, nenhum regimento existe uma situação como essa, uma figura que o presidente ele pode interromper a qualquer momento, ele pode expulsar quem ele quiser, ele pode... Não existe nenhuma figura como essa, né? Então, se você pegar e colocar qualquer pessoa nessa mesma situação, gestora, né? Nessa mesma condição, como presidente ou como apenas membro, a ação dela vai ser da mesma forma, porque ela é uma figura do gestor ali dentro. E quem é pessoal comissionado e que está dentro da gestão, ela tem que seguir alguns caminhos. É fato. Ou então você pede para sair. Então, já entende-se que aquelas pessoas que estão ali fazendo a reunião em nome da gestão, ela vai tentar dar oportunidade, ou quando a própria gestora pedir alguma palavra, alguma coisa, eles vão estar sempre cedendo. Mas aí, por isso que o conselho tem que estar coeso, tanto o trabalhador quanto o usuário. Ou, se for o caso, só o usuário, que esteja organizado na questão. Porque quando está organizado, a questão é o seguinte, Mauro e Everaldo, aí vocês são conselheiros lá do Saboia. Vocês que têm que deliberar as questões. É 50+1. A presidente é um voto e mais os gestores lá. Então, tudo que está se fazendo, a gente está olhando, o gestor faz, a presidente está fazendo, Rapaz, não é eles estão fazendo, é nós não estamos fazendo. Por que eu falo isso? Desculpa eu ser incisivo nisso. Mas vocês, organizados, vocês podem pautar a reunião. Essa reunião da comissão de regimento, quantas pessoas, quantos usuários, quantos membros tem essa comissão, né? Quantos pertencem à gestão e quantos são trabalhador e usuário? Então, olha, vamos convocar a reunião. Olha aqui, ó, tá aqui o documento encaminhado, assinado pelos conselheiros A, B, C, D, E, F, solicitando a reunião para o dia tal. E se tal pessoa não concordar ou não, ela pode falar assim, olha, nesse dia eu tenho uma reunião, não vai dar, mas amanhã a gente faz. Ou então ela fala assim, olha, eu não tenho uma data determinada para fazer isso. Não tem problema. A comissão vai se reunir e vai deliberar dentro das questões que ela é cabível. Porque essa comissão, ela não é uma comissão solta, ela é uma comissão que foi votada e foi deliberada pelo pleno do Conselho do Saboia, para fazer exatamente o regimento. E se não sai o regimento, não é a presidente que é culpada, é a comissão. A comissão é que não está produzindo. Mas é que a presidente não quer que a gente faça. Pô, eu estou falando isso, estou falando de experiência própria, tá? Eu já participei de conselhos assim. Mas quando a gente se reunia como usuário, como aqueles conselheiros que tinham essa vontade de fazer, de trazer algo de mudança, de transformação, a gente, olha, está aqui, ó, o documento está aqui, assinado por todos os conselheiros.
reunião tal dia. Entregue lá e protocolado. Ah, não quer protocolar, não tem problema, o documento está feito e está assinado. Se nós nos reunirmos e depois apresentarmos isso no pleno do conselho, será validado, porque a comissão ela foi tirada do pleno. Como hoje, por exemplo, nós aqui no Hospital do Embu-Mirim, nós temos uma comissão de urgência e emergência. Essa comissão ela trata de assuntos pertinentes a essa correria de falta de imagem, ultrassom, leitos que estão superlotados e estão numa situação complicada, sala de medicação. Essa comissão se reúne e delibera algumas questões, com a presença do presidente ou não, e isso é levado para o pleno do conselho. E no pleno do conselho existe a questão de referendar ou não referendar. Que nem agora, hoje, eu acho que quem é da comissão, aí o Everaldo que é da comissão, e tem outros que também devem ter a mesma visão do que a gente está tratando aqui hoje, de já entregar, como ele até colocou, de entregar nesse dia para o pleno a proposta da reunião dessa comissão, que seja até sexta-feira, ou que seja na segunda-feira, já tem a data definida, mas a data definida pelos membros. Ah, mas a gestão não quer. Não tem problema, ela é parte, ela não é o conselho, ela é parte. Ah, ela é presidente, não importa, ela é parte. Ah, é coordenador, não importa, é parte. Ah, é comissão executiva, não importa, é parte. A única coisa que delibera dentro do conselho é o pleno, é o plenário. Não existe nada fora do plenário. O que tiver fora do plenário é marginal. O que constitui fora do plenário é marginal. Marginal que eu digo que está nas margens. Não está dentro do produto, que é o próprio conselho. Então, eu digo isso, Mauro, porque vocês, o conselho gestor, vocês conselheiros, vocês têm uma grande, não digo poder em nada, mas eu digo que vocês têm grande condição de tocar esse conselho. E cabe só a vocês, mas vocês têm que conversar. O trabalhador, tem que também, tem o Everaldo e tem outros trabalhadores, não sei como é que está a situação dos outros trabalhadores, né? Não sei como é que está essa comissão, né, em relação aos trabalhadores que estão lá dentro, os gestores, como é que estão, como estão os nossos usuários lá dentro também, se estão partidos ou estão também numa coerência da questão, porque assim, eu acho que finalizando a fala em relação a isso, quem delibera e decide não é presidente, não é coordenador, é o pleno do conselho. E se vocês se organizarem como pleno, vocês vão fazer uma excelente reunião amanhã, vão encaminhar uma série de questões que vocês têm que encaminhar, inclusive essa questão mesmo, sobre expulsão ou não, já está quebrado essa questão. Olha, não tem como você pensar em fazer uma expulsão de qualquer um aqui, sobre uma questão de ética ou não ética, se eu não tenho minimamente um regimento que se trata sobre isso. Quem está decidindo que não é ética é a cabeça de alguém aí do conselho? Então, se essa pessoa está pedindo a expulsão, então que ela faça um documento por escrito e coloque porque ela quer e entregue para o pleno votar. E aí, mas ela coloca lá, ó, eu quero que ele saia fora porque eu não gosto dele. Porque deve ser isso. Não tem outra, pelo que eu vi lá da reunião, não tem uma outra questão. É só a questão de eu gostar ou não gostar. Entendeu? Isso, pô, é muito pequeno, dentro de um conselho daquele tamanho, aquele hospital daquele tamanho, né, ó, e Everaldo, e Alex. É muito pequeno essas coisinhas. Por isso que eu estou falando assim, era bom vocês, como conselheiros, concentrar numa parte maior. O que é o maior? Tocar aquele conselho. E quem vai tocar não é a presidente. Quem vai tocar são vocês interessados em resolver os problemas daquele hospital. Entendeu? Vocês entregarem encaminhamentos. Amanhã já vai com encaminhamento sobre isso. Olha, essa questão, como o Ribeiro colocou amanhã, parece que vai ser feito lá a coordenação. Olha, essa aqui está fora. Isso aqui de uma expulsão, está suspenso. Vamos suspender as expulsões
até a validação, até nós votarmos o regimento novo, né? Ou então excluir, e se alguém cometer depois que tiver o regimento novo constando a questão de ética, aí sim ele pode ser denunciado na comissão de ética, entendeu? Mas jamais uma situação como essa, quer dizer, da minha cabeça, do meu jeito, eu vou pensar sobre isso. Então, Mauro, que eu quero colocar aí, Everaldo, e vocês que são do Conselho do Saboia, vocês são o conselho. Se o conselho não der certo, vocês é que são responsáveis. Se ele der certo, vocês são os responsáveis. Ah, mas ela não deixa. Aí, rapaz, tem documentos que podem ir para supervisão, para coordenadoria, para prefeitura, N coisas. Como a gente pode fazer, tá bom? Então, é essa parte que eu gostaria de contribuir. Legal. Está entrando aqui a Michele Luciano e o André Bernardino. Quer se apresentar, Michele? Michele? Ela não está ouvindo. André, quer se apresentar, André? Boa noite para todos. Desculpa pela demora, pelo atraso, que eu cheguei muito tarde, cheguei um pouco tarde, que eu fui na secretaria SMS hoje. Eu cheguei um pouco tarde, cheguei aqui já era, faltam alguns minutos para as 8. E agora estou aproveitando o embalo para tentar almoçar um pouco, eu não almocei hoje ainda. E aproveitei, entrei um pouco só para dar um alô mesmo, tá bom? Mas estamos aí. E também já aproveitar o mesmo embalo, já para dar um alô, que amanhã temos reunião na CECI, né? Uhum. A ECC, eu creio que, eu nem confirmei horários ainda, mas eu creio que será às 9 horas da manhã, com relação às cobranças dos profissionais que faltam, a RH e assim por diante, e outras coisas mais. Reunião da Vila Mariana, na ECC, né? Do Conselho da Vila Mariana. E todos eles pedem força e contribuição de todos os jabaquarenses para que possa estar participando e acompanhando também e dar força a cobrar as coisas que necessita cobrar, tá bom? É isso. Legal. Nada. A Michele está participando de dentro do ônibus. Ela e mais 40. Boa noite, Certo. Michele. Uhum. Boa noite. A Michele disse que também está atrasada, mas não tem problema. A Michele ela é da região da Zona Norte, faz parte do Conselho Gestor de Unidade, e está batalhando aí para a questão do Conselho Gestor do Hospital da Cachoeirinha. Deixa eu dar uma resumida para o pessoal, assim, até para o André, que vai deliberar amanhã. O que o Everaldo colocou como sugestão foi desde a reunião passada, era para a gente afastar das reuniões ordinárias essa questão da discussão do regimento interno, colocar para a comissão e dar um prazo para a comissão retornar, talvez numa reunião extraordinária, e também a questão dessa discussão de decoro, de ética, de avaliação do comportamento dos conselheiros, a gente também jogar para depois do regimento interno ou até aquela questão de aguardar o regimento. Agora, de qualquer forma, a gente tem que esclarecer o seguinte: tudo tem que ser baseado em legislação e normas legais. E o que as pessoas fizerem vão se... como a gente fala, é a liberdade com responsabilidade. Você tem a liberdade de falar o que você quiser, só que você tem a responsabilidade de arcar com as consequências. Tá? Então, o André voltou de novo. Então, André, amanhã, a ideia é a gente voltar para as reuniões ordinárias com a pauta do atendimento, do serviço do Saboia, da falta, da oferta irregular, e essas questões burocráticas, que é regimento interno, e até, eventualmente, o julgamento do comportamento de um ou de outro conselheiro, ser transferido para reuniões extraordinárias. Porque senão a gente traz a comunidade vem para discutir o problema específico, ou uma situação, às vezes, de calamidade pública no atendimento, e a gente fica discutindo se a ata é vírgula ou ponto e vírgula. Tá? Bom, eu vou abrir a palavra para o pessoal, agora é 9 horas, o nosso teto é 9h30. Quem quiser se manifestar, pode se manifestar ainda. Quem quer falar, André? André está comendo ainda, chegou agora para almoçar.
O André é da comissão que avalia o regimento, a alteração do regimento. Fala, André. Então, gente, com relação à comissão do regime e também a comissão do estacionamento, são duas as comissões, né? Eu pedi uma reunião para o João no PV, né? Com relação para que possamos debater novamente sobre a situação do estacionamento. Ele falou que essas reuniões, essa comissão tanto faz do regimento interno como do estacionamento, que tem o caráter de, sei como Consultivo. Tipo, isso, né? Não delibera. E então, que praticamente de acordo com o que ele falou, que já encerrou isso aí. Mas eu falei para ele que precisamos, de uma forma ou de outra, precisamos até marcar uma extraordinária para que possamos debater sobre isso, que não possamos prevalecer nessa situação que está acontecendo, sempre com violação ao regime interno e também a situação de acordo determinado na comissão, e esse termina violando a situação, isso não pode acontecer de maneira alguma e manipulando os demais, né? Isso não pode acontecer, que isso não pode mesmo acontecer. Então, precisamos debater para colocar tudo em pratos limpos, entendeu? Então, estamos ainda para marcar e vamos ver se nós consigam definir isso aí na própria reunião e marcar essa pauta para que possamos desbruçar em cima em uma extraordinária, porque, de acordo a ordinária, é um período tão curto de 2 horas que é muita gente debatendo e falando que às vezes não dá nem tempo a pessoa se expor suas opiniões adequadamente de acordo com o curto tempo. E é isto, tá bom? Legal. Só para dar uma resumida, que às vezes o Alex Albuquerque e talvez a Michelle, não sei se acompanhou, o Conselho Gestor fez uma discussão no ano passado sobre a questão do uso das vagas de estacionamento no Saboia. Em realidade, não existe garantia de vaga, mas aí começou aquela questão se ia ter prioridade, se ia ter sorteio ou não, e chegou-se a deliberação de que as vagas seriam para quem chegasse, usava a vaga. Se tivesse vaga, usaria. Se não tivesse, que fosse utilizar que fosse usar a vaga, estacionamento particular. Aí, recentemente, foi denunciado que estava garantindo vaga apenas para médicos e os outros profissionais, enfermeiros, atendentes e técnicos, de uma forma geral, funcionários, não tinha a garantia de vaga. Mesmo com local vazio, a pessoa era impedida. Isso é uma das coisas que a gente tem que discutir no regimento. Assim, o conselho ele é deliberativo, ele não é gerente do hospital, mas ele delibera, fiscaliza, avalia e cobra da gestão, porque a gestão tem que seguir o princípio da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, razoabilidade, entendeu? Finalidade. Então, quer dizer, qual é o atendimento qual é o razoável você deixar uma vaga vazia, sendo que o pessoal da noite chega às 7 horas e vai sair de 6, 7 horas da manhã, e ele não tem vaga. Então, é importante a gente retomar essa questão de deliberações do Conselho e uma comissão executiva acompanhando essas deliberações. Se a direção não seguir as recomendações ou as deliberações do Conselho Gestor, aí sim a gente encaminha tanto para a Secretaria Hospitalar, da Secretaria Municipal de Saúde, até uma questão para o Conselho Municipal de Saúde, no qual o pessoal, aí não é nem a direção do hospital, é um funcionário dizendo, verbalmente, não formalmente, que o Conselho não tem mais poder de interferir nisso, tá?
Deixa eu abrir a palavra que foi pedido primeiro o Alex, depois o Everaldo. Lembra que a gente tem o teto de 9h30. Pode falar, Alex. Alex Albuquerque, né? Tem 2 Alex na reunião. Oi, Mauro. Não, eu estava com a mão levantada aí, mas não foi para falar agora, não. Pode seguir para o próximo, por favor. Bom, é o Everaldo. Everaldo, pode falar. Não, Mauro. Boa noite, André. Bem-vindo aí. Sempre bom estar com você. O que acontece, gente? Essa questão... Foi criada a comissão para tratar do estacionamento, e nessa comissão, o André lembra bem, ficou deliberado que as decisões que tomariam valeria por 2 anos. 2 anos. Isso foi discutido na comissão. Eu até falei, não, mas 2 anos é muito tempo. Muita coisa muda em 2 anos. Vamos estabelecer 1 ano. E acabou que prevaleceu 2 anos, não foi, André? Não me recordo bem. Mas a minha proposta é que a decisão valesse por 1 ano e não 2. Mas foi decidido por maioria, eu fui voto vencido, que a decisão seria de 2 anos. E que decisão era essa? Que as pessoas seria por ordem de chegada, tinha vaga, estaciona, não tem, não estaciona. Está resolvido a questão, só que a comissão ela não foi desfeita. A comissão, aí eu não sei, Mauro, se tem uma questão regimental aí, de legislação, porque se você for uma comissão para tratar de um assunto, o assunto não foi resolvido, essa comissão ela continua ativa, ou precisa fazer uma nova comissão, tem um período de vigência de uma comissão. Essa questão aí é interessante, só antes do André responder, a questão, por isso que a gente fala em regimento. No regimento de muitos conselhos, não de saúde, tem aquela questão, quando você cria um grupo de trabalho, ou uma comissão, no caso, ela diz qual é o objetivo, qual é a composição e qual é o prazo de duração, né? E, no caso aí, o que a gente está fazendo? A gente monta a comissão e fica resolvido mais ou menos. É que nem a comissão de contratos, que deveria ser uma comissão permanente, só que faz uma apresentação, aí fica 3 meses sem ter reunião. Faz outra apresentação de contrato, 3 meses sem ter reunião. Então, a gente deveria definir também, ou grupo de trabalho, ou comissões permanentes, com aquela finalidade. Agora, para a gente não fugir do tema que é regimento, essa questão aí é regimental, quer dizer, deveria estar no regimento. Outra, como é que o pessoal verbalmente diz que, não, acabou a competência de vocês, quem decide é a gestora. Espera aí, lembra que nós temos uma reunião gravada que foi divulgada uma listagem que só os médicos teriam prioridade para o estacionamento. A gestora disse que foi uma falha, aí alguém pediu para fazer uma averiguação, ela falou que isso ia fazer, mas era demorado. Aí, de repente, quer dizer, quando é para punir um conselheiro que falou mais alto, que divergiu da diretora, isso aí vamos botar decoro e expulsar. Quando é um funcionário que fez uma listagem indevida e causou um tumulto grande no hospital, que o hospital tem mais de 1.000 funcionários, e além do pessoal que circula lá, o que acontece? Aí, esse funcionário, não, a legislação protege, então não vou abrir sindicância nem nada. Então, é isso que eu estou preocupado. O conselho gestor não é enfeite, e não é só consultivo, ele delibera. E se não, é a mesma coisa. Se a gente deliberar uma coisa irreal, ou até o princípio irrazoável, né? A lei é irrazoável, ou sem uma finalidade definida e fundamentada, aí sim ninguém é obrigado a cumprir. Agora, se o acordo, primeiro, não existe garantia de estacionamento na lei, não existe espaço de estacionamento dentro do hospital, no croquis ou na planta do hospital. O que foi decidido é o seguinte: tendo um espaço possível de uso de estacionamento,
a gente vai fazer o seguinte, vamos garantir a vaga para o idoso e para o deficiente, porque não tem condição do pessoal descer aquela rampa lá naquela situação. Agora, dos funcionários, eu não vejo prioridade para médico, para enfermeiro, ou para radiologista, ou para técnico, nem para o funcionário da limpeza. Se a pessoa não tem uma verba para estacionar, para pagar, custear o estacionamento particular, e ela presta um serviço num horário que não tem um transporte público adequado, ela é obrigada a vir de automóvel, eu acho que ela tem a prioridade de chegou e entrou. Porque eu não tenho, para mim, não tem aquela questão do médico ser mais ou menos do que um enfermeiro, do que um técnico, ou do que um ajudante que está lá trabalhando e tendo que. É tão importante para o hospital quanto qualquer um. Obrigado. Então, aí nesse ponto, só para concluir aqui a minha fala, é assim, nesse ponto que eu digo, se houve foi formada uma comissão composta por mim, pela Andréa Calipau e pela diretora técnica, que agora não é mais, que era a dona Beatriz, agora não é mais ela, e no caso entraria o próximo diretor, que é esse senhor que acredito que vai ser apresentado amanhã, Reginaldo. Essa comissão, ela está ativa, porque o problema não foi resolvido e as deliberações dessa comissão não foram seguidas. Depois disso, tiveram outras intervenções no estacionamento, limitaram ainda mais a quantidade de vagas e não consultaram a ninguém da comissão. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que fazer valer. E aí, viu, André, sugerir amanhã, até como eu vou estar na condução dos trabalhos amanhã, é importante que vocês, conselheiros, façam essa proposta, que é a proposta para que essa comissão se reúna em caráter extraordinário, com a máxima urgência possível. Eu até, aí vocês se programam aí, mas poderia ser na sexta-feira, na quarta-feira, ou na quinta, não sei, o horário que vocês vê aí, para a gente voltar essa discussão. Porque precisa ficar definido isso. E eu tenho algumas sugestões para ser feito, que as pessoas chegam até a mim e trazem, que nós vamos discutir no âmbito da comissão, para não tomar tempo lá no pleno de um assunto que não tem como ser deliberado ali naquele momento. E aí, no mais, é isso. Nós vamos ter que... nós temos também assuntos novos, novos não, mas problemas que têm que ser colocados, com relação, por exemplo, à questão da psiquiatria do hospital, que o hospital está fechado. Essa informação é importante, viu, Mauro? O hospital está de porta fechada, porque eles entendem que a demanda espontânea não pode ser atendida. Mas nós temos 6 psiquiatras diaristas, plantonistas, 6 psiquiatras com a porta fechada. Esse serviço antes era feito por 2 psiquiatras, com porta aberta. Agora nós temos 6 psiquiatras com porta fechada. E se alguém tentar um atendimento, alguém, sei lá, você está trabalhando e aí a tua esposa teve um surto em casa, te ligou e você está lá no plantão e alguém, sabendo que você está lá, levou ela para passar lá. O simples fato dela ter o familiar é negado o atendimento a essa pessoa. Ela não pode ser atendida lá porque porque tem alguém que trabalha lá dentro, não importa qual grau de parentesco. Não que eu ache que o funcionário tenha que ter prioridade, mas eu acho assim, como que você vai definir o que é emergência psiquiátrica? Tem que passar pela triagem. Porque qual foi a fala do coordenador da psiquiatria? Se a pessoa chegar surtada, quebrando tudo, a gente atende. Mas, se a pessoa ficar caladinha e ela, pouco tempo depois, cometer um suicídio, não é uma emergência psiquiátrica? Como que você vai determinar o que é uma emergência psiquiátrica ou não? Se ela não passou
na avaliação do profissional. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser colocada, só que, assim, eu não gostaria de eu estar levantando essas questões, primeiro, porque eu estarei na condução dos trabalhos. Segundo, porque são coisas que vocês, como segmento usuários, vocês tendo essa informação, e aí eu não sei se entraria como pedido de informação, como sei lá o que seria o questionamento feito, mas eu acho que seria importante vocês levantarem essa questão. Qual é a realidade da psiquiatria no Saboia? E só a nível de informação, nós estamos há mais de 4 meses trabalhando com o mínimo de pacientes lá dentro, internado. Não tem demanda? Ou está sendo impedido as pessoas de procurarem o serviço? Esse é um ponto que seria importante. E eu vou encerrando já por aqui, viu, Mauro? Não sei se tem mais alguma interação, mas eu vou ficar aqui acompanhando vocês. Tá bom. Não, aqui a gente já pode ir para a rodada de fechamento. O André, quer falar, André? Pode falar, André. Já vamos fechando a reunião. Então, é isto. Esta demanda do Everaldo, essa colocação dele, é de extrema importância que haja essa cobrança. E voltando, assim, no caso do estacionamento, eu creio, sim, a realidade não temos que ter privilégio nem para A, nem para B, nem para ninguém, porque todos estão no mesmo barco furado. O que acontece? Se é que eles reservam, tem vaga no estacionamento, e eles reservam de um turno para outros, para outro turno seguinte, significa isso que tem alguém privilegiado. E se é que tem que ter alguém privilegiado, pela lógica, tem que ser aquele que mais necessita que ganha menos. Porque esses privilégios estão vindo sempre a parte de cima, que ganha uma remuneração mais razoáveis, e esse sacia de todas as visibilidades. Sendo que aqueles que ganham tem uma remuneração abaixo, esse sim está o máximo prejudicado. E isso que não pode acontecer, sem contar que eles estão violando profundamente a comissão e em todos os aspectos. Que isso temos que debater, desbruçar em cima, para que isso não prevaleça. Além de tudo isto, que também a fala da gestora, que se sinta presidenta ou presidente, ele tem que procurar se compor também sua colocação, porque quem tem que dirimir, conduzir a reunião durante o período é o coordenador. A presidenta, no caso que se sinta presidente, tem que aguardar a vez dela, senão vira bagunça e ninguém chega a canto nenhum, porque é o que mais está acontecendo no dia a dia, vem acontecendo há tempo, porque a pessoa não consegue se compor em seu lugar. Aí quer agredir tudo, quer falar até passar a voz do outro e termina se transformando em um angu de gato que ninguém chega em canto nenhum. Como na reunião passada, a pessoa que estava digitando a ata foi de grande importância. Vê que, de uma forma ou de outra, teve um bom avanço, porque teve uma conduta mais adequada, mais efetiva, eficaz, que agradou a maioria. Se não agradou 100%, mas eu creio que na fase de 90% se agradaram, porque não teve aquele negócio de empurra, um joga para um, outro joga para outro, assim por diante, e alguém só fica naquela fala tipo autoritarismo ou individualista, que isso não pode acontecer. Já para isso, que o conselho é tripartite e tem que ter o representante dos 3 segmentos. E, além de tudo, tem um coordenador para seguir, dar início na reunião. Se não houvesse necessidade a presença do coordenador, então para que eleger um coordenador? Então, esses 2 que tem que dirimir, tem que seguir a reunião, conduzir a reunião. É o coordenador e o secretário, né? E é por isso que é escolhido. Senão, não tem graça, não tem fundamento nenhum.
Em todos os cantos que eu chegar, que a pessoa chegar, e a pessoa, só por se sentir a presidenta ou o presidente que seja, e querer demandar tudo, então não tem graça, não tem fundamento dos demais, na presença dos demais. É como que o conselho se enterrasse por si próprio, entendeu? Então é isso. Então cada um, independente no seu barco, no seu lugar, na sua colocação, aguardar a vez do outro. E também esse negócio de dizer, não, qualquer coisinha que a pessoa abrir a boca, é decoro, é decoro, é decoro, é decoro, isso nem na presidência da República, nem no Senado, nem na Câmara Federal dos deputados, dos parlamentares, eu nunca ouvi isso aí. Eu sempre acompanho uma reunião na Câmara Municipal, até depois da pandemia para cá, eu controlei um pouquinho, mas sempre eu estava na Câmara Municipal acompanhando os procedimentos. Nem nas câmaras municipais, nem nas federações, não existe esse exagero, esse absurdo. E qualquer coisa também, querer expulsar conselheiro, isso não existe, principalmente no segmento usuário, que o segmento usuário é por isso que é 50%, porque 25% do trabalhador, 25% do gestão, isso se torna o 50% do trabalhador, porque gestão e trabalhador, tudo é trabalhador. Então, é por isso, para não ficar desigual a conduta do usuário, então por isso que 50% vai para o usuário. Mas nesse termo de demissão, os direitos são iguais, todos têm que debater de expulsar lá em cima, e nada de expulsão. Essa pauta tem que sair de ró e tem que voltar com todos os aspectos, todos os trabalhos, e ter um controle de ambas as partes. Todo mundo se respeitar e se colocar em seu lugar e saber o que pode dar continuidade para que possamos avançar no trabalho e do hospital a pró da população e melhoria para todos. É isso que precisamos fazer. Então, senão se torna uma bagunça. É isso. Valeu. Bom, pessoal, a gente já está encerrando a reunião. Michele, quiser se manifestar, Michele cumprimentou a todos, que está ouvindo. Boa noite. Boa noite, Michele. Então, se der, eu apareço amanhã. Se der, eu apareço lá. Tá bom, obrigado, estamos aguardando. O Alex Diniz, boa noite, quer se manifestar, despedir para o pessoal. Alex Albuquerque. O que eu quero primeiro é colocar a seguinte situação de proposta de encaminhamento mesmo, né, Mauro? Acho que depois de uma reunião como essa aí, eu acho que a finalização é a proposta de encaminhamento, né? Como foi bem colocado aí, eu acho que uma das propostas de encaminhamento, né, poderia ser em relação aos membros lá do Conselho, em relação a tirar uma data entre vocês e já ir com a data pronta para a reunião, uma data proposta para a reunião do regimento, da comissão de regimento, para ser deliberado naquele pleno. Essa data, fala assim, queremos já sair daqui com a data. Não, depois eu vou ver. Não, já tem deliberado, a data está aqui. Né? Eu acho que isso é um bom encaminhamento para que isso já avance, porque, como foi colocado, a gente tem que... O regimento é a grande problemática que tem aí. Uns acham que é A, outros acham que é B, e a situação vai só se arrolando, e não se coloca um posicionamento. A questão, a data não existe, não, a data não existe. É data de o entrega. Colocou, a data já existe. Data final. Tá bom, pode continuar. A data de reunião não existe. Né? Tanto é que você mesmo colocou que... Só um esclarecimento. Na verdade, eles têm uma data semanal que não estava sendo cumprida ou por falta de conselheiro ou por uma falta de uma discussão interna. O que eu acho interessante é seguir essa data, por exemplo, da quinta-feira, que o Everaldo colocou aqui na reunião, mas o pleno tem que dizer o seguinte: vocês têm que entregar esse trabalho daqui a um mês, ou daqui a 45 dias, por exemplo. Tá? Pode continuar, Alex. É uma data limite nisso. Então, quer dizer, existe já, então, como se fossem datas já prontas, mas só que não se reúne. Então, quer dizer, não existe. A data não existe nada.
porque não está se reunindo. A questão é, então já vai com essa data já. Então, na quinta-feira, já sai de lá a aprovação. E se a presidente ou se o gestor não conseguir participar, e se vocês estiverem organizados para que essa comissão se reúna, pode se reunir sem a presença do gestor. É aquilo que eu falei, são 50 mais um, né? Para deliberar sobre isso e para trazer até mais coisas e começar a avançar. E toda quinta-feira se reunir, né? Porque eu acho que é isso, ó. Quem faz acontecer é o conselho. Então, acho que é um ponto interessante para tocar. Então, como encaminhamento, uma sugestão é essa. Então, já que tem essa data, ir à frente com essa data, né? E aí eu vi aí, parece falando que parece que tem algum diretor que amanhã vai ser apresentado. O diretor do quê? De uma área lá do hospital, é isso? Uma pauta pendente é o pessoal esclarecer duas coisas. A questão da psiquiatria, que a própria Marisa, que é a diretora do setor, ela pode falar, ela é conselheira, e tem a questão do responsável pelos contratos da SPDM, do serviço lá de médico, lá de ele esclarecer. Quer dizer, essa pauta é interessante, a gente deveria priorizar isso. Não entendi, né? Que parece que eu vi aí falando que parece que vai ter um novo diretor para ser apresentado amanhã lá, Não, um diretor de alguma área. Não, o diretor era dessa comissão do estacionamento. É o novo diretor desculpa, Mauro, é o novo Pode diretor falar. administrativo que estará no lugar da senhora Beatriz Anderaus, que foi transferida para outra unidade. Ele já assumiu, mas ele não foi apresentado ainda ao conselho gestor. Tá Senhor certo. Reginaldo, ele é o novo diretor administrativo, né? A Anderaus era administrativa. Esse novo diretor, ele já assumiu, já está trabalhando, só que ele ainda não foi apresentado ao conselho gestor. Eu acredito que ele deva se apresentar amanhã. Não foi dito nada por parte da diretoria, mas eu acredito que, como é a primeira reunião após ele assumir o mandato, ou seja, o cargo, eu acredito que ele deva ser apresentado amanhã para nós. Tá certo. Falou. Perfeito, era só essa dúvida aí. E assim, Mauro, só para finalizar, então, acho assim, outro encaminhamento o conselho não é o presidente, o conselho são a maioria e é o plenário desse conselho gestor que é daí. Então, vocês têm muito a contribuir, só toma posse do que é de vocês, é só isso. E não precisa brigar, não, tocar, é como até o Bernardino colocou. Ela está pedindo lá, fala, peraí, senhora, me desculpa, mas a senhora não pode, no informe não tem como pedir fala, ninguém pode debater aqui, entendeu? A senhora fica, então, não, eu vou discutir, então, olha, a senhora não pode falar. Mesmo que a senhora seja presidente, a senhora não tem a permissão da fala. Quem está coordenando, que vai ser até aí o trabalhador agora, que vai ter que conduzir dessa forma. Quando ela pedir lá para falar, ela vai ter um momento dela de fala, não vai ser toda hora. E aí, isso é bem interessante, porque como o Everaldo tem participado bastante daqui, ele tem visto, ele tem essa visão de que a todo momento essa figura da presidente atrapalha muitas vezes as reuniões e tumultua, é ela que tumultua. Então, se ele conseguir na condução ali, né, segurar bastante isso na clareza e no regimento, vai ser ótimo, vai ser uma excelente reunião para vocês aí. Eu vou me esforçar ao máximo nisso, viu? Legal. Sinceramente, Viu, Everaldo? é um Viu, desafio. Everaldo? Viu, Everaldo? E eu vou colocar ainda o seguinte, não é você sozinho, não. É você com a ajuda desses aqui. Opa, porque você sozinho não vai conseguir mesmo. Esses daqui tem que ser o apoio de vocês. Quando você está falando algo e está sendo tolhido ali, o outro tem que pegar e se colocar e se posicionar a favor de um trabalho que estão querendo. Não deixar só um ficar na luta, mas todos ali se revezando para que venha a conduzir da melhor forma. São vocês que vão ajudar isso a funcionar. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma excelente reunião amanhã e eu vou aguardar uma reunião depois para a gente conversar como é que foi essa reunião aí, hein? Tá Uma certo. boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, André. Obrigado.
Tá? Amanhã a gente tem reunião 2 horas. Vamos fazer um esforço para a gente montar uma pauta legal e dar o apoio para o Everaldo aí para ele sustentar esses encaminhamentos. Falou? Bom, boa noite a Perfeito. todos. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Um abraço para todos. É Até sempre bom amanhã. estar com vocês. Boa noite aí para vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou parar a gravação. Cadê aqui? Falou, André. Boa noite para todos. Até amanhã. Que Deus proteja sempre a todos nós. Tá certo. Falou, obrigado.